Senhor estava sentindo com relação àquele povo. Você pode ver que Deus pega profeta e mostra para o profeta: olha, você tem que ser eu na terra. Agora, para ser eu na terra, tem que sentir o que eu sinto. Para ser eu na terra, você tem que passar o que eu passo. Quantas das vezes você vai sair daqui? Nós ouvimos cantores louvando a Deus aqui. Deus tem a chamada. Glória a Jesus. Mas muitas das vezes você vai ter que às vezes levar a palavra do Senhor, onde muitos não vão querer ouvir, nem você vai querer entrar. Está preparado para isso? O profeta Jonas não queria ir para aquela cidade de Nínive. Deus fez ele sentir o que o Senhor sentia para aquele povo. Deus fez ele sentir. No momento que ele chega naquela cidade, passou pelo processo, foi jogado no mar por ser rebelde. Muitas das vezes nós queremos fazer o que é bom, mas profeta, para ser profeta, tem que profetizar mesmo quando ele não quer ser. Às vezes nós dizemos como Jeremias: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor fala: posso enviar mesmo? Posso enviar? O Senhor está falando para você nesta noite: posso enviar? Porque Jeremias, segundo o historiador, foi cortado ao meio por ser profeta chamado pelo Senhor. Outros profetas, outros homens de Deus, foi pendurado do mesmo jeito que Cristo foi. Outros foram pendurados de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como Cristo. E Deus hoje está perguntando para você: está disposto a pagar o preço? Porque eu quero dizer uma coisa para você: um profeta, quando é chamado por Deus, nunca mais ele é o mesmo. Se você hoje escolheu essa chamada que Deus tem chamado para você, eu quero dizer, não tem nenhum aqui, nesse lugar, nesta noite, que não tem uma chamada por Deus. Não tem um que Deus, nesta última geração, eu creio, as últimas colheitas sobre a terra. É por isso que Deus está escolhendo você, porque Ele tem pressa. Não para falar o que o povo quer, mas muitas vezes falar o que Deus precisa falar. E lá na frente você às vezes não vai sair de lá para ungido. Às vezes você não vai sair, às vezes, de um lugar, como muitas canções dizem aí. As pessoas tendo que te aplaudir. É bom ser aplaudido. É recompensa de Deus muitas vezes para te honrar. Mas Jeremias, em nenhum momento da sua vida, ele foi honrado pelos sacerdotes. Em nenhum momento, Jeremias foi honrado pelos profetas de que estavam naquele lugar. Jeremias tinha que confrontar, primeiro, o rei, que estava levando o povo a pecar, fazer coisas erradas. Segundo, os pastores daquele lugar não estavam se comprometendo com Deus. Você está disposto a ir falar para o pastor onde muitas vezes você queria pregar naquela igreja? Você está disposto a chegar para aquele pastor que estava às vezes com uma agenda marcada para você cantar ou pregar naquela igreja e dizer assim: olha, o Senhor quer que você muda a tua atitude, porque senão vai ser removido do teu candeeiro. E em seguida você vai ver que você nunca mais vai entrar naquela igreja para ministrar a palavra ou levar a adoração a Deus. Está disposto? Você está disposto a falar segundo o que Deus quer, não importando o que o povo vai pensar de você? Jeremias tinha que confrontar os pastores inimigos daquele tempo e os falsos profetas, que eram os profetas que eram contemporâneos
muitas vezes tinha se corrompido, muitas vezes recebendo propina, muitas vezes recebendo algo da parte do povo para profetizar a bênção, mas essa bênção nunca chegava. E Jeremias diz: esses profetas profetizam mentira. E Jeremias ia para a prisão. Muitas vezes você vai ler a história do profeta Jeremias e vai saber que ele passou pelos troncos. Mas lá na frente, Deus concluiu o propósito dele na vida de Jeremias. Muitas das vezes nós estamos passando por esse tempo, as últimas colheitas. Deus tem pressa de você. E muitas das vezes nós estamos imaginando como vai ser o nosso amanhã. Como vai ser o nosso amanhã quando eu alcançar o meu objetivo. Como muitos de hoje, quando vai para alguns lugares, fazem as igrejas, porque consegue arrastar as multidões, mas nem muitas das vezes você chega lá e recebe a palavra de Deus como deveria ouvir para a tua vida. Muitas vezes você volta de lá pior do que quando você foi, porque deixou às vezes o profeta que tinha compromisso contigo, o pastor da igreja. E nos dias de hoje, Deus às vezes te chama para uma obra específica. E cobiçamos às vezes a chamada de outro. Cobiçamos às vezes o propósito que o outro queria. Mas eu quero dizer nesta noite, Deus não te trouxe aqui para você voltar vazio. Deus te trouxe aqui nesta noite para você sair convicto de que Ele tem uma chamada na sua vida. Aleluia! E eu não quero que você deixe o tempo de Deus passar na sua vida. Nós precisamos estar no tempo de Deus, esperar com paciência, porque o tempo de Deus não pode passar na nossa vida. Deus aqui estava dizendo para aquela geração: olha, Jeremias, fala para esse povo que o tempo do meu tempo já passou, e só tem me provocado a ira. O meu tempo já se passou. E Jeremias começa a profetizar a tomada dos babilônios. Começa a profetizar o momento que eles iam ser escravos. Viveu uma vida de exílio. Mas o povo não acreditava. Sabe por quê? Porque Jeremias profetizou e aconteceu anos depois. Quantas pessoas às vezes não têm dado ouvido à tua profecia? E às vezes zombam de você. Quantas pessoas às vezes têm zombado de você? E às vezes você falou: olha, Deus está falando isso, e as pessoas estão desprezando a tua palavra. Houve um momento da minha vida que eu cheguei para uma pessoa e disse assim para ele: olha, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu vejo você saindo de uma igreja a qual eu fazia parte, saindo triste, aborrecido. E ele chegou para um homem de Deus, falou aquilo que estava acontecendo. E um profeta disse para ele: não é de Deus que ele está falando. Passou um ano depois, ele veio falar comigo: Reinaldo, se cumpriu a profecia que você tinha me falado. Eu falei: aí você deixou? Você deixou a profecia se cumprir na sua vida? Porque você tem autoridade. É você que ia dizer se a profecia se cumpriu ou não. Porque Davi era um homem que estava já determinado por Deus para acontecer mal sobre ele, mas ele conseguiu alcançar o coração de Deus, e Deus mudou a história dele. Às vezes as pessoas estão jogando a nossa chamada na cisterna. Quantas pessoas ontem estavam aqui profetizando e hoje está aqui só pela misericórdia? Porque o povo não está crendo na sua palavra. Ei, isso daí não é nada de novidade para você, porque a própria Escritura diz: porque por tardar a vida do Senhor Jesus Cristo, o amor de muitos se esfriará. Eles iam ficar apostados, se apostatarão da fé. Ei, você tem que permanecer, você tem que continuar.
daqueles que mesmo vão te desprezar. Jonas não queria pregar em Nínive, porque segundo a história, aquele homem tinha feito mal à família dele. E Deus já tinha falado lá antes que aquele povo estava sendo destruído. E Deus muda. Deus muda os seus pensamentos. Deus começa a olhar para aquele povo com outros olhares. E manda Jonas naquele lugar e ele foge. Quantos profetas covardes tem nesse lugar? Mas se tem profeta que está disposto a fazer o que Deus manda, glorifica a Deus e aprova o Senhor Jesus. Ser profeta, ser homem de Deus, não quer dizer que nós vamos ter vida boa, mas uma coisa é garantida: aonde eu estiver, foi Deus que me colocou. Porque como profeta, eu vou muitas vezes aonde eu não quero, mas o Senhor vai enviar. Às vezes você não vai querer ir, mas o Senhor vai te enviar lá, e se Ele te enviar, com certeza, o Espírito dele vai estar lá. Porque o Espírito dele vai te conduzir àquele lugar e vai te dar as palavras que você precisa, vai te dar a resposta que você precisa para aquele povo, para aquela nação, ou para um algo específico. Eu queria que nesta noite você começasse a fazer um momento de reflexão na sua vida. Quero lembrar você, você não veio aqui por acaso. Eu quero dizer a cada um que está me ouvindo: ei, Deus te chamou, por isso que você está aqui. E se Deus te chamou, não podemos se acovardar. Às vezes vai fazer coisas que o Senhor vai te enviar, vai te mandar, e você vai falar assim: eu vou fazer isso. Muitas vezes, você às vezes vai ser um profeta comparado ao profeta Ezequiel, que o Senhor manda ele tomar uma mulher de prostituta e se casar com ela. E muitas vezes você vai dizer assim: eu vou libertar aquela mulher que nada. O profeta Ezequiel passou por situações onde todo mundo via aquele homem sendo falado, porque aquela mulher continuava se adulterando, cometendo adultério. Imagine o clamor daquele homem dizendo assim: Senhor, a mulher que você me deu. Ele disse: o que essa mulher tem feito a você? Tem se adulterado, tem se prostituído. Assim é o meu povo. Assim é o meu povo. Você está se sentindo mal? Pois é assim que eu sinto. É assim que eu estou sentindo. E Jeremias sentia da mesma forma. Ele sabia o que Deus estava sentindo por causa daquele povo. Um povo que ele escolheu. Um povo que tinha uma promessa. E muitas das vezes Jeremias chegava: Senhor, o Senhor não resgatou esse povo? O Senhor não fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó? Mas esse povo são rebeldes. Ei, Deus te chamou às vezes alguns anos atrás, e hoje Deus está tendo o mesmo sentimento com você. Você já pensou nisso? Ei, eu não vim aqui para falar, para você me aplaudir, mas eu vim aqui para te mostrar que Deus tem uma chamada na tua vida. E Ele te quer. Às vezes, o que o Senhor falou com você lá, alguns anos atrás, alguns meses atrás, você está aqui e às vezes está se achando super bem. E às vezes o Senhor está sentindo como Ele estava sentindo com a igreja de Laodiceia, dizendo: estou prestes a vomitar-te da minha boca, eu tenho náusea. Eu não queria falar isso. Sabe por quê? Porque o povo achava que não precisava de
Senhor dizia: estou a porta e bato. Aquele povo se achava muito bom, porque ali eles se achavam ricos. Entre as 7 igrejas da Ásia, era a mais rica. E o Senhor diz: eu aconselho que de mim compre ouro refinado. Compre colírio para os teus olhos, porque eles achavam que enxergavam bem. Às vezes você está cego. Você não está enxergando o palmo de anjo do teu nariz. Às vezes você não está enxergando o que Deus está querendo para você. Você desviou na rota. Porque às vezes você viu dificuldade. Eu quero dizer para você nesta noite: o caminho do Senhor é reto. Mas em nenhum momento na Bíblia eu consegui encontrar que é estranho. Para você alcançar o alto, você vai subir ladeira. É cansativo. Às vezes vai ter momentos de glória, de descanso, de prazeres. E daqui a pouco está descendo. Oh, que maravilha! Mas lá no vale, você esquece do Senhor Jesus Cristo. Ei, continua, porque tem outro monte para subir. Os caminhos do Senhor são retos, mas são cheios de montes. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Ah, mas vai acabar quando? Na promessa, lá no céu. Mas enquanto isso, precisamos subir, precisamos descer. Os caminhos do Senhor são retos. Jeremias diz no seu livro, no versículo 3 do 45, se eu não me engano: eu irei diante de vós, o Senhor dizendo para o rei Ciro: endireitarei os caminhos tortuosos, mas os caminhos retos do Senhor vai colocar na tua frente. Você às vezes vai estar subindo ladeira pesadíssima. Você quer chegar aonde? Então trata de subir a sua ladeira, porque lá do outro lado pode ter uma outra descida para um vale. E no vale nós temos que passar com o mesmo propósito, passar com o mesmo sentimento de quem estamos no topo, passar pela mesma situação, sabendo que ali é um momento desfavorável. Quem está em cima às vezes estão rindo de você, mas não se importa, porque acima dele tem o Senhor dos Exércitos, que está com as mãos estendidas para você. E Ele está esperando você prosseguir, para você subir para lá. Jeremias foi chamado, e o Senhor disse para ele: olha, eu tenho uma promessa para você. Só que Jeremias era um nobre, já era praticamente pessoas que viviam no meio dos sacerdotes, e Deus arranca ele daquela situação, muitas vezes de conforto. Quantas pessoas às vezes estão no meio de conforto nesta noite? Ei, sai da zona de conforto, porque o Senhor tem uma grande obra na tua vida. O profeta Elias se esconde e perde a sua morte, porque ele não se acha melhor do que os seus pais. O Senhor vem e alimenta ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor o alimenta e diz: olha, prossegue, porque ainda há uma grande obra, uma grande jornada na tua vida. Ainda há uma jornada na sua vida que ainda não parou. Ei, Satanás às vezes diz para você: Senhor, eu vou dar um basta, eu vou dizer agora que acabou. Aconteceu assim com Jó, ele pensando que iria dar um basta, e às vezes você está na mesma situação. Você às vezes está passando aqui por essa situação. Ei, eu tenho um sonho de gravar um CD, eu tenho um sonho de gravar um DVD da palavra, eu tenho um sonho de profetizar, ganhar as almas lá fora do país, onde ninguém ouviu ainda a palavra. E às vezes Satanás já colocou, às vezes, um frustramento, está frustrado. E você disse assim: esse meu sonho acabou. Mas eu quero dizer para você nesta noite: se você vem aqui para sair daqui renovado, convicto do que
machucou. Eu quero dizer que Deus vai pegar aquela vida onde Satanás colocou um ponto final. Um ponto final e diz assim: a história deste homem, a história desta mulher, a sua história, para aqui. E às vezes você entrou por esta porta dizendo assim: esta história acabou para mim. O Senhor hoje Ele tira, apaga esse ponto final, coloca uma vírgula e vai iniciar uma nova história na sua vida. Ele vai iniciar uma história agora que não era às vezes os planos de Satanás. E quem vai sair frustrado são o teu inimigo. E muitas das vezes as pessoas estão aqui assistindo a tua derrota. As pessoas não estão já de perto, te observando para ver o momento do funeral. Falar assim: aquele homem já está na sarjeta, não tem mais jeito para aquele homem. É tão difícil ganhar uma alma. E às vezes, uma pessoa, filho do cão, chega aqui e bota essa pessoa lá fora, na sarjeta. As pessoas às vezes ficam aí, ganhando as almas. E Deus chega para essas pessoas, arranca os trapos. Às vezes são pessoas que não tinham um meio na sociedade. O Senhor bota as novas vestes, coloca sobre ele às vezes a sandália, que é o Evangelho. Coloca sobre o dedo dele um anel, simbolizando autoridade. E outras pessoas ficam lutando para tirar a autoridade dessas pessoas. E às vezes você está sendo vítima disso. Às vezes você está passando por essa situação. Jeremias às vezes estava passando. Acabaram comigo. E muitos dos criadores de Jeremias dizem: Senhor, esse povo me quer mal. Esse povo